Eu peço mil desculpas se a lente fica um pouco embaçada, mas nós estamos no Catar. Quem acompanha os vídeos sabe que faz muito calor, tem muita umidade fora e a lente embaça muito fácil. Pessoal, hoje nós vamos visitar Banana Island, a Ilha da Banana. É uma ilha artificial. É uma ilha artificial. É a primeira vez que eu estarei numa ilha artificial. Eu achei que nós íamos nos barquinhos, mas nós vamos num... Aqui no Catar não tem nada barquinho, aqui é tudo luxo, tudo 5 estrelas. E isso está sendo uma surpresa porque nós não esperávamos, não estava no programa e foi uma surpresa que eles fizeram para nós. Qualquer lugar que você vai, você tá esperando assim, já traz alguma coisa para você beber. Trouxeram de novo o café árabe e trouxeram alguns dátiles com umas coisinhas dentro, que eu não sei o que é. Continuo não sabendo o que é essa castanha, mas é muito gostoso. É engraçado porque ele agora, ele tá me chamando de Travel e ele chama-me de Share. Share, right? O Travel e Share. Ele diz que é mais fácil me chamar de Travel e Share do que Homely Mirella. Assalamu alaikum. Hello! Welcome. Nós estamos dentro de um barco ou a gente tá dentro de um avião? Gente, parece um avião isso aqui, porque olha só, as poltronas são de avião. Imagina, se ele começar a andar e vier a aeromoça, não, ia ser barco-moça, né? Porque é num barco, na hora que vier a barco-moça com um carrinho servindo bebida, lá não, tô no avião. Eu acho que não vai vir. Eu acho que vem. Mas tem uma aguinha lá, ó. Não, vou esperar. Aqui exatamente eles vão Não servir sei. um café com leite de camelo ou um chá. Eu vou pedir um café com leite de camelo. Mas pessoal, aqui todo lugar tem a cara do rei. Mal. É avião. É avião. Eles trouxeram agora toalhinhas frescas pra gente refrescar. Aí eu vou refrescar meu pescoço. Guys, everything okay? Good? We got water, they're giving us towels, and they offered us dates. This is airplane. Yeah, it's crazy. Look like boat. Oh, thank you. Água de rosas. Uma coisa que se nota é a hospitalidade das pessoas aqui. Eles tratam muito bem os turistas. É impressionante, assim, é até demais. Mas é uma coisa muito legal, que é muito difícil de ver em outros países. A moça nos recepciona com água de rosas e aqui tem toda a água de rosa. Seria muito bom se a gente pudesse ficar 2 dias hospedado aqui nesse resort. Então é um incenso que eles colocam isso, por exemplo, para receber as pessoas, quando vem alguém na casa deles, eles recebem como para dar as boas-vindas. Tem para cheirar o gostoso. E também quando ele está na cozinha, na casa dele, cozinhando, por exemplo, ele coloca isso para o cheirinho ficar um cheiro gostoso e sai o cheiro da comida. É que quando chegamos aqui, ele pegou aquele pano que ele tem na cabeça e ele botou aqui e ficou assim, para ficar cheiroso a roupa dele, o pano Like dele. that. See, can we take it this one? Daí fica... everybody here smells so good. Yeah. Eu falei assim, então é por isso que todo mundo cheira gostoso aqui. Porque, gente, as pessoas aqui cheiram muito gostoso. É de verdade. Você entra no elevador com eles ou com as moças. São muito perfumados. Eles são muito perfumados. Ai, linda, eles já estão indo comendo as suas cutículas. Tá dando coceguinha, tá dando cócega. Bem, nós estamos no paraíso. Para descrever o lugar que a gente está, essa ilha, e nós vamos jantar aqui. É um restaurante que tem aqui em frente. Tudo muito lindo, tudo muito a decoração, os copos, as xícaras. É tudo preparado com muito carinho, assim, tudo. É tudo perfeito, assim. Ela perguntou se a gente prefere jantar aqui fora ou lá dentro. É óbvio que tem lá dentro, porque aqui tá um calor insuportável, é muita umidade. E eu acho que a gente não ia conseguir ficar 5 minutos sentado aqui fora.
Essa batata aqui é maravilhosa. Esse camarão me disseram que é muito gostoso. Tem hummus, que é maravilhoso. E esse pãozinho aqui, ele não é maçudo, é só a casquinha mesmo. Bem gostoso. And more than the guests become. Olha que interessante, o que ele está comentando é que quando ele tem um convidado, que é no caso nós, eles têm que botar na mesa tudo o que eles têm em casa e mais um pouco ainda para fazer que os convidados se sintam muito bem. Fantástico, You are thank you very welcome. much. Anytime, it's my pleasure. Estão servindo o prato principal e tem frutos do mar ou tem aqui, vamos dizer assim, um churrasquinho aqui do Catar. Tem ovelha, frango, pimentão, abobrinha, tomate, pão, tudo assado. Mas hoje eu vou provar o peixe, porque não é todo dia que a gente pode comer um peixe. Eu não me lembro a última vez que eu comi lagosta na minha vida, não. Mas essa aqui tá super deliciosa. O que ele tá dizendo é que aqui a gente não tem que comer com os talheres, ó. Eles comem tudo com a mão aqui. Ele disse que não tem muita frescura. Tem muita carne. Essa aqui é a mesma versão daquela outra sobremesa que nós provamos, só que em vez de queijo, tem creme. E também eles trouxeram umas frutinhas aqui. Eu vou provar o gemat. Ele disse que é um bolinho frito com mel. Yeah. Yes. É bolinho de chuva. It's so good. So good, so good. Vai ter que esperar um motorista, né? Porque agora Mas a gente não pode ficar abraçando. eu sempre me esqueço que eu não posso abraçar. Mas não é que não pode abraçar, a gente viu que não é tão restrito assim. Questão de respeito. Questão de respeito. Se eu der um abraço nela ou andar de mão dada, a gente viu que não é problema, mas a gente tem que respeitar as outras culturas. Respeitar, não pode fazer. É tudo muito moderno aqui, é tudo muito bonito, é tudo muito impressionante. É uma experiência completamente diferente, é um lugar muito seguro, é um povo muito hospitaleiro. Assim, tudo que a gente está vendo até agora são tudo coisas boas, tudo muito perfeito, assim, é tudo muito bem organizado, tudo muito bem preparado. 3, 4 minutos que a gente fica na rua, a gente fica muito cansado, exausto, fica colando. por causa do calor, assim, da umidade. Então pessoal, já voltamos da ilha, nós viemos agora pro mercado, parece que vai ser muito interessante. Nós caímos dentro de uma loja que eles vendem falcão e esses pássaros têm uma história bastante interessante. Primeiro nós chegamos aqui, eu vi uns estão com os olhos tapados e outros não. Ele respondeu que simplesmente é para o animal ficar tranquilo, então para não ficar se mexendo, não ficar assustado. E assim, quando a pessoa compra, eles podem tirar e daí tu pode adestrar ele vai ficar mais familiarizado contigo. Esses animaizinhos, eles podem custar 10 mil reais até 1 milhão. Sim, 1 milhão ele diz. Eu perguntei para que serve, eles disseram que é para caçar, principalmente pássaros. Só a gente saiu de uma loja que vende falcão e aqui tem outra, e ali tem outra, e são muitas. Ele está explicando que todo mundo tem um falcão em casa e eles têm uma área como essa em casa onde o falcão fica. E ele está dizendo que muitas vezes ele pega um pedaço de bife, de carne, dá para ele e ele come direto da mão. Então eles vêm de uma fazenda da Inglaterra e todos eles têm 1 ano de idade, então eles são bebês, são novos. Ele está dizendo que esses aqui custam 40 mil reais. A nossa moeda, ela é igual, 1 por 1. Yeah. He's scary now, okay? Slowly, if you want to remove your hand, make down. Ele está dizendo que esse custa 10 mil reais. Perguntei qual é a diferença de um custar 10 mil reais e outro 40 mil reais. Ele falou que é muita diferença. Ele disse a cor, a cara, a velocidade de caça. Pra mim, todos são iguais. Deve ser que nem raça de, sei lá, de cachorro. Tem raças que são mais caras, raça mais barata. Talvez eu esteja falando besteira, mas às vezes eu fico um pouco chocado até pra ver essa quantidade de bicho assim. Mas faz parte da cultura deles. Como eles falaram, todo mundo tem um falcão na sua casa. Agora a gente veio numa outra loja e ele é o que faz
tipo, não máscara, mas para tapar os olhos do falcão. Então ele constrói aqui tudo manualmente. Pessoal, nós estamos aqui, tem um hospital pro falcão. Então se tu tem um animal e ele se machuca ou alguma coisa, tu entra aqui como se fosse um hospital de pessoas, tu vai ali, tira teu númerozinho, senta, logo vai vir um médico e vai te atender o seu animal. E ele comentou que o hospital é gratuito. Tudo aqui é gratuito. Educação, médico, estrada, eles não cobram nada de ninguém. E até o hospital de falcão é gratuito. O mercado que a gente está agora é Souk Walker, e isso significa Souk, mercado, Walker é stand-up. Ele estava me contando a história. Quando alguém compra uma roupa, eu vejo a roupa dele e pergunto, onde tu comprou? E ele vai dizer, eu comprei no Souker, no mercado, ou no Walker, que é o stand-up, que é que as pessoas vendem de pé fora do mercado. Todo mundo atravessa na rua mesmo, hein? Eu tô fazendo porque eu tô vendo ele fazer, olha lá, ó. Falta meia hora pro mercado fechar, agora é 9h30, ele diz que às 10 horas já o mercadinho vai fechar todo. Tem muita lojinha de souvenir aqui, presentinhos. Cool, não? See? Yeah, it's awesome. Yeah, it's awesome, huh? I've got no more Brazilian than that, or Portuguese than that, but yeah, it's cool. Eu perguntei pra ele o que ele tá achando, ele tá falando que é legal, tá curtindo. Uma coisa que eu gosto aqui é que eles não ficam assim querendo vender, gritando, são bem na deles, bem tranquilos. Se você chegar na loja e perguntar o preço, eles vão te atender, muito bem por sinal. E eles falaram que aqui eles não tentam te passar a perna, aqui tem o preço das coisas e eles não ficam tentando barganhar para vender, assim, te oferecendo um preço alto, para depois te negociar e vender por um preço baixo. Thank you. Convidou para entrar para ver a loja dele. É impressionante a simpatia do povo aqui, todo muito simpático, educado. Já cansei de falar isso, né? Mas é o que eu tô sentindo no momento, e o mais legal é transmitir sempre a experiência, assim, porque é completamente diferente. Uma almofadinha de novo, ó, com o mesmo tecido. I want Josh to wear these. Yeah. Give me my genie. Tá falando que essa loja são de animais de verdade, uau! Eles mantêm só a pele de verdade, por dentro eles colocam tipo enchimento. Isopor, eles colocam isopor. Gostaria que vocês pudessem sentir o cheiro que eu tô sentindo agora. É cheiro de temperos, assim, por todos os lugares do mercado que a gente passa. Ele tá dizendo que esse é um lugar que as pessoas podem ir para descansar. Como faz muito calor lá fora, tu pode entrar aqui, descansar, tem ar-condicionado, eles te servem um café. E se tu quiser, pode jogar uma partida daquele jogo que é parecido com dama ou xadrez. Tu tem a oportunidade de jogar com os melhores do bairro. E ele disse que esse cara aqui que tá atrás de mim é o campeão do bairro. I'm winning. Yeah. A americana aí já quer fazer barraco aqui. Enquanto as pessoas daqui são super educadas, quietas, vem os americanos, os gringos aqui já querem fazer bagunça. Pode ver que eles têm os torneios, campeonatos aqui. Aqui também. Ah, o cara, ó, o campeão aqui, ó, que ele falou que é o campeão. Isso aqui, quando tu vê de longe, parece chocolate. Sabe aqueles chocolates feitos em gramado, assim? Acho que eu já tô tão cansado, o dia foi tão longo,
que eu já tô falando besteira. Perguntei pra ele qual é o nome do jogo, ele disse que é Dama. Yes. I know to play Dama. You know? Yeah, Dama, yes. Mas as peças são diferentes. Mas é Dama, pessoal. É. يعني اسبانيا قلت لك دامز Damas. في افريقيا دوما. Doma. Ele tá explicando que Dama é universal, então cada país tem um nome, mas ele disse que é universal. Ele falou também que já teve brasileiros aqui. Pessoal, esse aqui era o antigo rei e hoje o rei é o filho dele. E aqui então, pessoal, agora por último eles trouxeram um mercadinho que tem os temperos. E também tem doces, bala, tem frutos secos. Esses temperos é bastante típico daqui, mas os doces já é mais universal, assim, tu já encontra tudo que a gente encontra em qualquer lugar do mundo, encontra aqui também. Mentos. Queria ver alguma coisa específica daqui, um chocolate daqui. Até Nutella tem aqui, ó. Nossa, o Twix. Esse aqui eu nunca comi. Ó, R$32. Bem, pessoal, daqui nós vamos agora pro hotel. Tá tudo fechado. O que mata a gente aqui é o calor. Deixa a gente sem força. Tô precisando chegar em casa tomar um banho. A minha foi pra casa depois do jantar. Isso porque precisa editar vídeo pra amanhã. Então a gente escolheu quem vai gravar, quem vai editar, e ela disse que não, pode deixar que eu vou pro hotel editar vídeo. Uma coisa que ele comentou aqui, ele disse que se alguém chegar aqui e não ter dinheiro para comer e tá com fome, essa pessoa pode ir muito bem em qualquer comércio aqui e dizer, olha, eu não tenho dinheiro e tô com fome. Ele disse que qualquer comércio vai dizer, pega o que tu quiser e come, não tem problema. Ele disse que não é normal porque todo mundo aqui que trabalha tem condição, tem para comprar comida pelo menos, mas se por acaso acontecer. Pessoal, e não esqueçam, vai lá, visita o canal da Ashley, vai lá, visita o canal do Jordan. Vou deixar os links aqui na descrição, são muito legais. A gente tá aparecendo no vídeo deles também, então vai lá e acompanha o canal deles. Então é isso, pessoal, esse foi o dia, espero que vocês tenham gostado. Então nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau!